recurso dela sendo, finalmente, né, imagino que ela deve estar ansiosa, sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, e quem traz todos os detalhes é a Camila Xavier, também comigo aqui no estúdio. Camila, muito bom dia. Bom dia, Nath. Pois é, o recurso apresentado pela Carla Zambelli está sendo julgado hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Inclusive agora, né? A partir das 11 horas, o plenário virtual já vai estar aberto para os ministros depositarem seus votos, e eles têm até as 23h59 de hoje para dizerem qual a posição deles nesse caso. Para quem não sabe, o plenário virtual ele não funciona como uma call, uma ligação online em que todos os ministros entram ali e decidem, não. Ele é um sistema em que os ministros entram e vão colocando seus votos, apresentando seus votos, e ao longo do dia eles têm, nesse caso específico, né, eles têm o dia de hoje para apresentar os votos, então ao longo do dia eles podem ir apresentando, e a gente vai ter, assim que tiver formada a maioria, né, a maioria dos ministros da primeira turma já tiverem depositado seus votos, a gente já vai saber qual o resultado. Bom, Camila, essa semana foi uma loucura, né, em relação a esse caso da Carla Zambelli. Porque vale a gente voltar uns passos, umas casas para trás, para entender melhor todo esse caso. Porque na condenação da Carla Zambelli, que foi há 20 dias, coisa de 20 dias, no caso dela ter invadido o sistema, né, do Conselho Nacional de Justiça, com a ajuda de um outro personagem que ficou muito conhecido como hacker de Araraquara, que é o Walter Delgatti Neto. Só que durante a semana, a deputada disse numa entrevista que estava fora do país. E conforme ela foi relatando ali um pouco dessa jornada dela, que tinha saído do país para fazer um tratamento de saúde, que ela muito parecido com o que ela já tinha feito, dando uma dica de que ela estava nos Estados Unidos, mas depois, mais tarde, ela falou que queria se basear na Europa, num lugar onde ela tinha ali uma condição melhor, e aí também deu para compreender que era na Itália, porque ela tem cidadania italiana, e que isso poderia fazer com que a justiça pedisse a prisão preventiva dela, porque parecia uma fuga, uma tentativa de fuga. E aí acabou que foi isso mesmo que aconteceu, né? A PGR pediu a prisão preventiva e o STF concordou e pediu realmente a prisão preventiva, o recolhimento de passaporte. E quando ela disse que estava fora do país, muita gente ficou, mas como assim? Ela não tinha sido condenada a 10 anos de prisão? Explica um pouquinho sobre essa questão específica, né, do passaporte, que foi o primeiro ponto polêmico dessa história toda. Então, muita gente ficou pensando que ela conseguiu fugir do país, mesmo sem o passaporte, mas não foi o caso, porque ela teve o passaporte apreendido lá em agosto de 2023, quando ainda estava quando aconteceu uma busca e apreensão, né, nesse caso, apreenderam o celular dela, outros documentos, inclusive o passaporte. Só que ao longo do processo, o Supremo entendeu que ela não oferecia riscos, não oferecia risco ali ao processo, não teria risco de fuga e tudo mais, então foi devolvido o passaporte a ela, e ela tinha sido condenada e seguia com esse passaporte. Então o que acontece muitas vezes nesses casos, porque ela foi condenada, mas o processo não foi transitado em julgado, ou seja, ela ainda estava recorrendo, então ela ainda tinha algum prazo ali até o momento final, digamos assim, do processo para ser de fato cumprida a prisão. Então, o que acontece é que ela estava com passaporte e ela poderia sair do país se ela notificasse a justiça, né? O que acontece muitas vezes nesses casos, se a pessoa tem algum tratamento de saúde ou se ela tem algum compromisso, ela notifica a justiça para não ficar caracterizada uma fuga. Como não foi o que aconteceu, ela conseguiu sair pela fronteira do país e depois teria pegado um voo até os Estados Unidos. Então, a justiça entendeu que ela estaria fugindo, estaria tentando se livrar realmente dessa pena, dessa prisão, do processo. Inclusive, foi o que ela deu a entender nas falas dela, né? Ela falou dessa questão do tratamento de saúde, mas ela também chegou a falar que o problema mesmo dela era realmente sair do país e sair de toda essa situação que estava acontecendo. Então, ela deu a entender que realmente a intenção dela era não estar aqui no Brasil para não cumprir a pena, caso, de fato, o recurso dela não seja acolhido.
Então, é isso. Desculpa, Camila. Eu ia te pedir para você trazer um pouquinho mais de informação dessa história toda, né? Até porque esse é um processo, mas a deputada tem outras, essa história, né? Por exemplo, da arma ali, lá das eleições de 2022, ela tem alguns envolvimentos com a justiça, né? Então, ela tem uma situação bastante complicada. Tem esse caso de 2022, porque ela não, na véspera das eleições, as pessoas não podem portar armas, né? Então, ela estava portando arma, perseguia um homem em São Paulo com arma em punho. Então, isso é um dos processos que ela responde na justiça, mas o mais complicado mesmo, o pior deles, digamos assim, é esse no caso do hacker de Araraquara, né? No caso da invasão ao sistema do CNJ, porque ela já foi condenada a 10 anos de prisão, perda do mandato também. Então, a gente tem, inclusive, eu acho que as imagens desses documentos, porque o que aconteceu nesse caso do hacker, só para a gente lembrar, ela se juntou com o Walter Delgatti Neto, que é o chamado hacker de Araraquara, para inserir documentos falsos no sistema da justiça. Então, a gente está vendo aí que eles incluíram esse mandado de prisão ao ministro Alexandre de Moraes, que é um documento bastante peculiar, assim, a gente pode ver que eles seria um documento em que o próprio Alexandre de Moraes determinaria a prisão dele mesmo, né? Então, eles inseriram esses documentos, inseriram também quebra de sigilo bancário e tudo mais do ministro, com o objetivo, segundo o que foi entendido no processo, para minar a credibilidade da justiça. Isso aconteceu, só pegar as datas aqui certinho para a gente ter, de agosto de 2022 a janeiro de 2023. Então, foi justamente ali naquele contexto da trama golpista. Então, isso estaria incluído nesse contexto, né, de minar a credibilidade do sistema de justiça, das instituições brasileiras. Então, esse é o caso que ela... Um dos casos ao qual ela responde que ela já foi condenada. E hoje, sendo negado o recurso dela, a situação para ela se torna ainda mais complicada, porque restam poucas alternativas, né? Esse já é um dos últimos recursos a qual ela tem direito. E também tem a outra questão bem polêmica desse caso todo, que é a própria extradição dela, né? A Carla Zambelli, que quando afirmou que ia para a Itália, porque era um lugar em que ela tinha cidadania, já levantou essa questão, porque a Itália é esse país tão curioso. A gente já teve muitos casos de extradição ou de prisões, né? O mais recente é o do jogador Robinho, condenado por estupro, né? Mas a questão da Carla Zambelli, a gente ainda está esperando para saber o que vai acontecer e como Brasil e Itália vão conversar sobre isso. A deputada, assim como a Camila falou, né, vai ter o seu passaporte recolhido, os bens apreendidos, o bloqueio das contas. Teve essa questão também de que ela disse em uma entrevista que tinha conseguido comprar a sua passagem para a Itália com a vaquinha que ela tinha feito. Mas, enfim, agora ela não pode mais utilizar nenhum dos bens dela, né, Camila? A decisão dela, assim, pelo que ela informou, ela estaria na Itália, né? A decisão dela, a gente acredita muito que é com base no que ela falou, né? Ela falou que decidiu ir para a Itália porque na Europa ela estaria protegida, já que ela tem cidadania italiana. Então, o que ela acreditou é que, estando na Itália, ela não poderia ser extraditada por ser nacional da Itália também. Só que o que acontece é que a Itália também tem a previsão de extradição de pessoas que sejam nacionais, que sejam italianas, que é o caso dela, italiana e brasileira. Então, ela não seria intocável, como ela falou. E o que acontece é que o Brasil e a Itália têm um acordo de extradição. Eu estou recuperando aqui só para a gente lembrar exatamente os crimes pelos quais ela foi condenada, porque o acordo entre Brasil e Itália prevê que, se o crime que a pessoa cometeu aqui no Brasil for também considerado crime segundo a legislação italiana, essa extradição, isso é um dos requisitos para que a extradição seja concedida. E no caso dela, ela foi condenada por 2 crimes principais, nesse caso da invasão do sistema do CNJ, que foi invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. E são 2 crimes que têm previsão, que têm correspondência com crimes na legislação italiana. E, além disso, a legislação italiana
italiana prevê o seguinte, esse acordo entre Brasil e Itália prevê o seguinte, que além de ser considerado crime nos dois países, é preciso que os crimes tenham pelo menos 1 ano de prisão ou reclusão, lá, segundo a legislação italiana, que é o caso desses 2 crimes pelos quais ela foi condenada. A Itália prevê essas 2 infrações e prevê com pena de 1 ano ou mais. Então, isso torna um pouco mais complicada a situação da deputada, porque isso torna mais possível a extradição dela para o Brasil. E já tem a previsão, o Brasil já vai iniciar essas tratativas, já não iniciou as tratativas com a Itália para que ela seja enviada ao Brasil. Inclusive, tem um outro ponto que ela já foi incluída na lista vermelha da Interpol, né, de pessoas procuradas internacionalmente. Então, as opções dela ficam cada vez mais restritas. Exatamente. Vamos ver os próximos capítulos dessa trama da Carla Zambelli. Hoje, agora, como a Camila começou a falar, né, às 11 horas da manhã, o recurso da Carla Zambelli lá no Supremo Tribunal Federal voltou a ser analisado. Os ministros têm hoje até às 11 horas e 59 minutos para colocar ali os seus votos de forma virtual, né, Camila? Exatamente. Muito obrigada. Camila Xavier vai seguir acompanhando esse caso e outros e volta à programação ao vivo do Metrópolis.com em breve. Obrigada, Nath.